Se tem uma coisa que faz parte da nossa visão e a cultura da nossa igreja, é a palavra da graça e da verdade. É entender, não é? E muito mais do que entender, desfrutar da graça que a gente encontra em Jesus e da verdade que a gente encontra em Jesus. Quando a gente lê a visão da nossa igreja, lá no final a gente diz assim, né? Uma igreja onde os feridos pelo legalismo, tradicionalismo, né? Eles podem chegar nesse lugar e dizer o seguinte, serem amados e mais uma vez dizerem, né? Assim, eu amo essa igreja, eu tenho uma igreja. A cultura da nossa igreja, né? É sobre a cultura do reino de Deus. E eu acho interessante que nós precisamos sempre trazer na nossa memória a maior mensagem do Evangelho de Jesus, a maior mensagem do Evangelho de Jesus, que é a graça. A graça. Esse amor de Deus que ele não negocia, o amor de Deus incondicional. Gente, você entender que Deus me ama de forma incondicional. Não tem nenhuma condição. Se você disser assim, não, hoje eu acho que Deus me ama mais porque eu acordei bem, e aí eu não pequei muito, não. Não, Deus então está me amando mais. Não. Deus, o amor de Deus é incondicional, eu ainda complemento, o amor de Deus é invariável. O apóstolo Paulo falando sobre isso, a gente vai depois pegar esse texto, ele diz assim, se a gente viver essa verdade, e se a gente colocar essa verdade como, né, ele usa a expressão, a gente colocar raízes, né, enraizado, a gente em Cristo ser enraizado, através de quê? Do amor de Deus, que é alto, o amor de Deus que é profundo, o amor de Deus que é largo, que é o amor de Deus que é grande. Ele disse, se a gente entender, viver essa realidade, a gente vai ser cheio da plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Diga comigo, graça. Graça. Amor incondicional. Amor incondicional. No livro de João, no capítulo 1, diz que Jesus Cristo, né, que a lei foi dada para Moisés, a lei foi dada. No livro de João, capítulo 1, diz no versículo 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. João 1, 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, diga comigo, gente, graça e verdade. Graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E aí eu quero que você vá comigo também no livro de Mateus, capítulo 18, Mateus, capítulo 18, e a gente vai estar olhando esse texto. Mateus, capítulo 18, nós vamos ler do 21 ao 35. Mateus, capítulo 18, 21 ao 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus, isso mesmo. Então aproximou-se Pedro de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. No texto, numa outra tradução, fala lá sobre talentos, 10.000 talentos. Depois eu vou traduzir essa quantidade para a realidade de hoje. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários.
Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Eu quero hoje falar sobre graça radical. Você pode repetir comigo, gente? Graça radical. O que é ser radical? É inflexível. É algo que você diz assim: não, é isso aqui e não tem complemento. Eu acredito numa graça radical de Deus. E muitas vezes nós não entendemos, porque entender a graça de Deus, ela é entender Deus na sua pessoa por completo. Eu vou repetir. Entender a graça de Deus é entender Deus por completo. E nós nunca vamos entender Deus na sua plenitude. Por isso que temos, tá certo, condições de entender uma parte da graça de Deus, da natureza de Deus. Porque a gente não vai completar, assim, passar aqui 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos, falando sobre graça de Deus e fazer com que você entenda a graça de Deus. O meu convite é você entender uma parte, tá certo? Mas o meu convite, muito mais do que entender, é você desfrutar da graça de Deus. Essa graça radical, que Deus não negocia, que Jesus não negocia, que o Evangelho de Jesus não negocia. E aí, quando você vai para a história, por que ela é radical? Porque quando você vai para a história, nós estamos falando de uma quantia enorme. 10 mil talentos, um talento correspondia a 100 denários. 6 mil talentos, né? Ele fala, não é? Ele fala sobre 10 mil talentos, um talento são 6 mil denários, um denário é um dia de trabalho. Se você multiplica, são 600 milhões de dias de trabalho. Então, se você pega o salário mínimo de hoje, divide por 30 e multiplica por 60 milhões, você vai ter uma quantia enorme. E aquele rei perdoou aquela quantia. Gente, quem perdoa uma dívida é porque tem muito mais do que aquela dívida. Concorda comigo? Assim, se, sei lá, num negócio, uma pessoa deve lá R$1.000, a pessoa diz assim: cara, faz o seguinte, deixa isso para lá. A pessoa que libera R$1.000 é porque tem uma quantia muito grande para poder perdoar R$1.000, e isso é proporcional. Quem perdoa R$10.000 é porque tem uma quantia muito maior, que aquele R$10.000 não vai fazer falta. Se uma pessoa deve 1 milhão e a pessoa perdoa, é porque aquele 1 milhão não faz falta. Gente, nós estamos falando de mais ou menos R$1 trilhão. Então, o rei aqui é Deus. O rei aqui é o Pai. E o Pai tem muito. Porque Ele tem muito, Ele é capaz de perdoar as nossas dívidas. Por que ela é radical? Por que a graça é radical? Porque, gente, primeiro, o valor da graça será sempre
infinitamente maior do que o nosso crédito. O valor da graça, né, ela é radical porque o valor dela é infinitamente maior do que o nosso crédito. Muito, muito mais, muito mais. No reino de Deus não é o quanto de crédito eu tenho, e sim o quanto de crédito que Jesus tem. É o quanto Ele tem, gente, Ele tem. A graça é radical, porque quando eu olho para esses números aqui, o quanto o rei perdoou, a gente está falando aqui de valores. Agora, Jesus Cristo tem o poder de perdoar todos os meus pecados, todos os seus pecados, porque isso faz parte da natureza de Deus. Gente, isso é algo que eu e você, a gente precisa se segurar. Isso é algo que eu e você, a gente precisa dizer o seguinte: isso aqui eu preciso viver na minha vida. Deus me ama, e isso é inegociável, e a graça de Deus é sobre a minha vida, o amor incondicional de Deus é sobre a minha vida, e essa graça sobre a minha vida é saber que eu sou perdoado, eu sou amado. Deus não olha para mim, Ele não olha para mim com alguma dívida, Ele olha para mim através de Jesus Cristo totalmente pago, totalmente limpo, totalmente liberto. Ela é radical, gente, porque a graça não aceita os nossos créditos. Não aceita os nossos créditos. No céu não cabe Visa, Amex, Mastercard. Não é o cartão da TAM, da Gol, da Azul. Não é, gente, não cabe nenhum cartão de crédito de fidelidade. Não, o que cabe no céu é o crédito que em Jesus eu e você nós temos, e o crédito que eu e Jesus nós temos é muito maior. Eu gosto muito de Isaías capítulo 64, Isaías 64, verso 6, Isaías 64, verso 6, diz assim: ele fala assim: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Todos os nossos atos de justiça. E aqui o profeta está falando uma coisa que na cultura dos judeus era muito complicado. Era muito complicado. Trapo de imundícia aqui, gente, desculpe, mas é literalmente absorvente feminino, né? No período das mulheres. Ele diz assim: aquilo que a gente acha que para Deus estamos chamando a atenção, não, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, eu preciso chamar a atenção de Deus, eu preciso fazer algo para Deus. Ele diz assim: esse ato tem a sua importância, esse comportamento tem a sua importância, mas querer comparar isso e comprar Deus, isso é impossível. Paulo, usando em outras palavras, ele diz o seguinte, que nós somos salvos pela graça. Diga comigo, gente, nós somos salvos pela graça. Pela graça. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. E aí ele diz que pela graça nós somos salvos pela fé, não vem de obra para que ninguém se glorie. E aí quando eu olho a graça radical, eu preciso desfrutar disso, porque o que é que acontece, gente? A religiosidade, ou seja, ler por ler, vir para a igreja por vir, quando eu chego e entendo a graça e desfruto da graça, eu não venho no culto para chamar atenção a Deus, eu venho no culto para saber: Deus me ama do jeito que eu sou.
Deus me ama. A graça faz com que eu possa viver uma vida mais leve, na perspectiva de que, se esse Deus me ama, sendo imperfeito, Samuel falou uma coisa certa: proibida a entrada de pessoas perfeitas aqui nesse lugar. Porque quem aqui pode dizer, quem aqui pode se levantar e dizer o seguinte: pastor, eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu sou a pessoa perfeita. Eu estou aqui porque eu não tenho pecado. Eu estou aqui, sabe por quê? Por isso que eu estou aqui, porque eu mereço estar aqui nesse lugar. Quem pode falar isso? E, gente, quem pode, na sua casa, que está comigo online, você dizer o seguinte: não, eu sou uma pessoa perfeita. Estou aqui, pastor, porque eu não preciso, não. Eu estou aqui porque na verdade, né, assim, Deus olhar para mim, Ele vê que eu sou perfeito. Não, gente. Ei, quanto mais eu desfruto da graça, mais eu vou amar a Deus. Quanto mais eu desfruto da graça, mais eu vou me apegar a esse amor a Deus. Quanto mais eu desfruto da graça, mais eu vou dizer o seguinte: se esse Deus, Ele me ama desse jeito, imagina quando essa graça agir na minha vida em santidade, em transformação, como Deus vai se agradar de mim. Isso não altera o amor de Deus, não varia o amor de Deus, Deus vai continuar me amando. A graça é radical. Por quê? Porque não é o nosso crédito, gente, não é o crédito que eu e você temos, não é o crédito das nossas obras. Eu sou salvo por causa da graça de Deus, eu estou aqui por causa da graça de Deus, eu estou aqui porque Deus me ama, eu estou aqui porque Ele é misericordioso com a minha vida, eu estou aqui porque eu sei que o amor de Deus sobre a minha vida é a natureza de Deus. Deus é impossível, porque Deus é amor. Deus é amor, é impossível Deus odiar você, é impossível Deus pensar sobre você de forma errada, de forma de só olhar para o seu erro. Deus olha com a minha vida, Deus olha para a minha vida, Deus olha para a sua vida por meio da graça, desse amor invariável, desse amor incondicional. Deus te ama, essa é a maior mensagem. Por isso que a graça é radical. A segunda coisa que eu vejo, a graça é radical porque ela abrange todos os meus pecados e todas as pessoas. Todos os meus pecados e todas as pessoas. Romanos, no capítulo 3, os versos 21, Romanos capítulo 3, versos 21 a 24. 3, 21 a 24. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunhou a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Por quê, gente? Gratuitamente por quê, gente? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A primeira coisa que eu e você, a gente precisa aprender: a graça de Jesus, ela é radical, inflexível, não precisa de complemento, é isso aqui, porque não é sobre o meu crédito, é o quanto Deus tem, na história. Se aquela dívida foi perdoada, é porque aquele rei tinha muito mais em comparação à dívida que ele perdoou. E assim é com a minha vida e com a sua vida. Gente, Deus, eu e você, nós somos amados por Deus. Mas a segunda coisa, a graça é radical porque ela abrange todos os meus pecados e todas as pessoas. Todos os meus pecados. A graça é radical porque não é sobre o pecado que eu cometi. Não, esse pecado Deus perdoa, e ele também perdoa. E por isso que muitas vezes a gente não consegue entender. Por exemplo, hoje a gente não está com os cultos online aqui nos presídios. Mas um dia, no começo, quando a gente começou a fazer os cultos
no presídio, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, por que investir tanto dinheiro nos presídios? Eu disse assim: porque Jesus Cristo faria a mesma forma. Mas a pergunta que a pessoa fez, e depois ela disse assim, depois ela respondeu: pastor, é verdade, né? Meu Deus, pastor, me perdoa, é verdade. Jesus Cristo faria isso, né? Ainda bem que a pessoa entendeu. Mas assim, o que me veio, essa pergunta me colocou na minha cabeça uma coisa: por que às vezes as pessoas dizem assim, não, um presidiário não merece ouvir a palavra de Deus, mas eu mereço? Não, porque pastor, tem que comparar, né? Assim, o cara, né? Nós não somos ingênuos, gente, nós não somos ingênuos. A gente sabe o grau das pessoas que estão ali. Coisas terríveis eles fizeram. Mas a gente pode dizer assim: mas pastor, eu não fiz. Então assim, Deus me ama mais porque eu não posso ser comparado com eles. Então o pecado que eles fizeram, assim, é muito maior do que o pecado que eu fiz. Então a pergunta é: por que investir na vida deles e não na nossa? Deixa eu te falar uma coisa: Jesus Cristo não veio buscar os que estão sadios, Ele não veio buscar os perfeitos, Ele veio buscar justamente os imperfeitos. E a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você concorda comigo, gente? Você concorda comigo? Vamos falar, a gente é muito financeiro, capitalista, né? É o nosso sistema, então a gente compreende melhor. Vamos dizer que uma dívida da Raquel, R$100, comparado com uma dívida do Natan de 1 milhão. Então, a mesma pessoa aqui tem um crédito com a Raquel de 100, e tem um crédito com o Natan de 1 milhão. Aí a pessoa chega assim: Raquel, você está perdoado? E Natan, você está perdoado. Os dois têm dívidas, os dois foram perdoados. Quem vai amar mais? Quem vai amar mais? Ele vai dizer assim: poxa vida, eu fui perdoado. Não, a Raquel também vai ficar agradecido porque ela foi perdoada. Ei, gente, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque quanto maior for o erro, quanto maior for a dívida, quanto maior, mais graça tem, mais graça tem, mais graça tem, mais graça tem, mais graça tem. Eu preciso de graça, você precisa de graça, mas quem pecou mais? Aí que a graça de Deus tem. Aí que tem graça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para ti. Eu sinto no meu coração, tem gente que chegou aqui hoje, que tem dívida, que tem coisa que você fez, você diz assim: mas é impossível Deus perdoar isso. Pastor, é impossível, eu fiz isso, eu cometi isso, eu fiz isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa: a graça é radical. Diga comigo, ela é radical. Ela é radical, ela é radical, ela é radical porque ela perdoa todos os nossos pecados, todo tipo de pecado, e a Bíblia perdoa todo tipo de pessoa, todas as pessoas, e nós temos que nos agarrar a isso, e saber que nós somos justificados, gente. É bom que a gente venha se apegar a essa graça radical, que não é o meu crédito, é o tanto de crédito que Jesus tem, e tem poder para perdoar, é o tanto que Ele tem, mas também é o tanto assim, para qualquer pessoa, para toda e qualquer pessoa, para toda e qualquer pessoa. Agora, quando essa graça é desfrutada, ela quebra o poder do pecado. Deixa eu te mostrar um texto que eu acho incrível, livro de Colossenses, capítulo 2. Livro de Colossenses, capítulo 2, versos 20 a 23. Colossenses
2, 20 a 23. Diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseis, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, como sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade, com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Pastor, não entendi nada. Vou te explicar. Paulo está dizendo o seguinte: ei, você pode se esforçar. Se esforce. Tem o seu valor. A Bíblia, ei gente, a Bíblia, a graça, ela é vamos dizer, radicalmente contra privilégio. Mas a graça não é contra o esforço. Existe um esforço meu, existe um esforço seu. Ok, gente? Por exemplo, Jesus disse assim: se os teus olhos te pecarem, o que é que ele diz? Arranca. Se as tuas mãos, se teu braço, se tua mão te faz pecar, o quê? Corta. O que é que ele está dizendo? É literal? Não, ele está dizendo assim: dê o teu jeito. Quando Paulo fala para Efésios, né, ali na igreja de Efésios, ele diz o seguinte: desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Isso é a minha parte. Qual é a parte de Deus? E Deus opera em vós, tanto querer como efetuar. Estão entendendo? É que a minha parte. Eu vou buscar, eu vou vir para a igreja, eu vou orar, eu vou decidir, eu vou me esforçar. É a minha parte. Se eu fizer isso, a graça de Deus vai me dar força para fazer o quê? Aquilo que eu decidi fazer para agradar a Deus. Deus vai dizer o seguinte: pois eu vou colocar em você esse desejo vai aumentar cada vez mais, e ainda mais eu vou te dar a capacidade para você fazer com que isso aconteça. Então, deixa eu te falar uma coisa: como é que eu faço na minha vida? Eu digo assim: Deus me ama, os meus pecados estão perdoados, mas toda vida que a carne ou os meus desejos, algo se levanta contra a minha vida, o que é que eu vou chamar, gente? A graça de Deus. Senhor, eu preciso da graça de Deus nessa situação. Eu preciso da graça de Deus nessa situação. Senhor, meu Deus, se eu não estou conseguindo, Senhor, eu não estou conseguindo. O que é que a graça faz? A graça vem sobre a minha vida e na sua vida, e ela tem o poder de quebrar todo o pecado. A graça me fortalece, a graça de Deus me fortalece. Por que ela fortalece aí, gente? Vamos dizer, é o lógico. Se a graça é o amor incondicional de Deus, amém, gente? É o amor incondicional de Deus. Quando eu chamo a graça, o que é que eu estou dizendo? Senhor, eu não tenho crédito. Isso aqui está complicado para a minha vida. Isso aqui está difícil eu fazer. Senhor, meu Deus, me ajuda. Quando eu digo assim, me ajuda, então assim, vem a tua graça, Senhor. Esse amor incondicional, esse poder incondicional. Então a gente vai começar a entender que a graça é o poder de Deus que manifesta-se na minha vida e na sua vida, por causa que Deus me ama e Ele vai me ajudar a fazer com que eu e você, a gente venha trilhar uma vida que agrada a Deus. A partir do momento que eu reconheço que a graça é para todos, a partir do momento que eu reconheço que para tratar todo e qualquer pecado na minha vida e na sua vida, eu e você, a gente precisa tomar posse dessa graça. A partir de hoje, quando Paulo fala, você pode fazer isso? Pode, mas isso é simplesmente aparência, é simplesmente a religiosidade, é simplesmente querer fazer algo que você não vai conseguir. Pecado não se trata apenas para dizer o seguinte: não vou pecar. Pecado é um estado espiritual, e esse estado espiritual só é quebrado com com algo espiritual. E o que é espiritual? A graça de Deus. A graça de Deus. Começa a clamar a graça de Deus sobre esse vício. Começa a clamar a graça de Deus quando você estiver sozinho no quarto e começar a ver ali, porque hormônio não se converte.
Hormônio não se converte, mas a atitude se controla. O hormônio foi ativado. Aí ele é ativado provocando uma atitude. Amém, gente? Prova com atitude. O hormônio eu não posso porque ele não se converte. Mas a atitude eu chamo a graça. Senhor meu Deus, a tua graça. Eu preciso dessa graça. Senhor meu Deus, a tua graça. Se aquela pessoa ligar para mim, eu fico maluco, mais doidinho. Senhor, mas vem a tua graça. Eu não vou, por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus. Senhor meu Deus, eu não gosto de entrar nesse ambiente, não. Toda vez que eu entro nesse ambiente, alguns gatilhos começam. Senhor meu Deus, mas eu peço a tua graça. Eu peço a tua graça, Senhor. Eu peço a tua graça. Eu peço a tua graça nessa conversa. Eu peço a tua graça nesse namoro, eu peço a tua graça nesse meu emprego, eu peço a tua graça nessa conversa, eu peço a tua graça, Senhor, eu peço a tua graça, porque a graça de Deus perdoa os meus pecados, a graça de Deus é para todas as pessoas, mas a graça de Deus é o poder de Deus que me ajuda a fazer com que eu e você tenham uma vida que agrada a Deus. É radical, gente, isso é radical, isso funciona. Ela é radical porque não é sobre o meu crédito, é o crédito de Deus. Ela é radical porque abrange todos os meus pecados e todas as pessoas. Mas ela é radical porque Deus só trata pela graça. Deus só trata pela graça. Eu amo. Grava esse texto para você. Salmo de número 103. Salmo de número 103. O Salmo de número 103, ele diz assim, o Senhor, a partir do 1, vamos lá. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Versículo 2, bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhum de suas bênçãos. É Ele quem perdoa o quê, gente? É Ele quem perdoa o quê, gente? Todos seus pecados, e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus feitos a Moisés. O 8, ele diz assim, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata, verso 10, gente, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que os temem. Pois Ele sabe de que somos formados. Lembra-se de que somos pó. E aí eu volto novamente ao 10. Não nos trata conforme os nossos pecados. Outro texto que eu quero que você grave também, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, diz assim, ele fala no verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, 8:28, para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os predestinou também os chamou, os que chamou também justificou. Que diremos? Versículo o 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele? E de que, gente? E de que, gente? E de que, gente? De graça, todas as coisas. Por isso que a gente não compreende a graça de Deus por completo. A gente hoje descortinou, mas, gente, a gente não compreende. Você diz assim, não tem lógica isso, pastor, não tem
lógica. Não tem lógica. Como é que Deus ainda dá a alguém que não merece? Eu digo assim, é porque Deus não é gente. É porque Deus não é homem. Deus não é gente. A gente tem condições. Nós temos condições, nós temos, de repente, da pessoa, de repente, alguém que a gente gosta. Nós temos as nossas condições de tratar as pessoas. Mas Deus não, gente. Deixa eu te falar uma coisa, ela é radical. Porque não é o meu crédito, é o crédito de Deus. Deus tem muito crédito. Deus é muito rico. Ele é muito rico. Por isso que Ele tem poder para perdoar. E tem de sobra para perdoar. Ela é radical porque abrange todas as pessoas, abrange você, abrange o seu, o meu pecado, não importa qual é o pecado, a graça de Deus, ela é radical, porque ela tem poder de perdoar todo o seu pecado, e quando ela perdoa, quando eu aceito pela graça que eu sou perdoado, essa mesma graça me sustenta para eu poder agradar a Deus. A partir de hoje, começa a chamar a graça de Deus. Senhor, não é a minha força, não é o meu mérito, Senhor, não é o meu crédito, eu preciso da Tua graça. Senhor, me dá graça. O que é que você está chamando? Senhor, venha o Teu amor, venha a Tua força, venha a Tua intervenção, porque eu preciso do Senhor. Venha a Tua graça nessa situação, venha a Tua graça, Senhor, meu Deus, esse ambiente. Venha a Tua graça, Senhor. Eu estou precisando, a graça é a única que tem poder de vencer o pecado e de mudar a vida de uma pessoa. Ela é radical, gente. Deus só nos trata pela graça. Deus só nos trata pela graça. Eu vi um dia, eu não vou ler todo esse texto, mas Isaías 53, porque existe Isaías 53, eu posso desfrutar de Isaías 54, e eu sou convidado a viver Isaías 55. Pastor, não entendi nada. Eu vou te explicar. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência que o desejássemos. 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós o tínhamos em estima. O 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E levou sobre si as nossas doenças. Contudo, todos nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Porque Jesus Cristo, aqui o profeta, 600 anos profetizava o Calvário foi ali naquela cruz, os meus pecados e os seus pecados, eu e você, hoje somos diante de Deus justificados, porque Jesus Cristo pagou, porque existe 53, eu posso viver os 54, canta o estéreo, você que nunca teve filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que aquele que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estica as cordas, firme as estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhado. Você se esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Se você leu 54, você vai começar a ver a bênção de Deus sobre a minha vida.
Ele termina o 54, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Mas isso aí que só existe porque, por causa do Calvário, Ele pagou. E aí Ele me convida a viver o 54, e Ele me chama a desfrutar do 55. Venham todos vocês. 55:1. Venham alguns de vocês. Venham alguns de vocês. Venham todos vocês. Levanta a sua mão. Feche os teus olhos, escuta essa palavra. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho. Leite sem dinheiro, sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Porque tem 53. Eu e você podemos viver o 54 e viver o 55. Ela é radical, porque Deus só nos trata pela graça. Eu termino. Ela é radical, porque nos obriga a tratar os outros com graça. Nos obriga. Diga comigo, gente, nos obriga. Diga comigo, gente, nos obriga. Se eu sou tratado com graça, se eu sou visto com graça, o texto que eu li, ele diz assim: da mesma forma, Deus vai fazer. Ele vai fazer o quê? Se o rei perdoou e o servo não perdoou, a propósito, nem falei, qual era a dívida do servo? 100 denários. Ele foi perdoado por 60 milhões de dias de trabalho. 10 mil talentos, um talento 6 mil denários, 6 mil vezes 10 mil, 60 milhões, e uma pessoa estava devendo a ele 100 denários, 100 dias de trabalho, 0,0000000000001%. Às vezes eu fico parte o coração, gente. Porque eu acho que algumas vezes eu estou lendo uma Bíblia diferente. Às vezes eu digo assim, eu acho que eu estou lendo uma Bíblia diferente. Livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Verso 28. O contexto não dá para explicar muito, mas aqui é sobre o primeiro não judeu, o primeiro gentio, um cara que morava numa cidade pagã, aquele lugar que você assim, não tem ninguém que ame a Deus, não tem ninguém que goste de Deus, não é possível que uma pessoa está nesse lugar, Deus se importa, e Deus manda Pedro ir para esse lugar, e ele não quer ir. E aí depois ele tem uma experiência e ele vai. E o que é que ele diz no 28, gente? O que é que ele diz no 28? Vocês estão comigo, gente? Até aqui tá bom? Diz assim, no 28. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus, diga comigo, gente, mas Deus. Mas quem, gente? Mas quem, gente? Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum.
Deus chega para Pedro, eu não sei como é que deu o contexto, mas eu acredito que tenha sido mais ou menos assim, versão Costa Neto. Pedro, como é que é esse negócio que tu está falando aí? Porque vocês sabem que na minha lei, um judeu não pode nem conversar, nem se associar, nem visitar alguém que não é judeu. Porque a propósito, nós somos perfeitos. Esse povo aí que não é judeu, não é perfeito. Então, vocês sabem que na nossa lei, a gente não pode falar com esse povo. Eu acho que Deus disse assim, Pedro, vamos aqui conversar. Você é o quê? Eu sou Pedro. Não, Pedro, eu sei que tu é Pedro. Eu quero saber, tu é o quê? Conhecido como o quê? Apóstolo. Ah, apóstolo, né? Discípulo de Jesus. Discípulo de quem, Pedro? Discípulo de Jesus. Apóstolo, por que você é apóstolo? Porque eu vi Jesus morrer e ressuscitar. Ah, né, Pedro? Então tá bom, você andou com Jesus. Lógico. Ah, andou com Jesus, né? Tá bom. Você viu alguma vez Jesus, no meio da multidão, dizer assim, quem aqui está precisando ser curado? Quem aqui está com enfermidade? Quem aqui está com demônio? Quem aqui está perturbado? Levanta a mão! Não, gente, vocês não. Né? Aí o pessoal levantava. Um bocado de gente levantava. Aí Jesus dizia assim, quem aqui não é judeu? Baixa a mão. Ok. Vocês estão com a mão levantada, vem para cá e o restante pode ir para casa. Só vou orar para o judeu. Aconteceu alguma vez isso assim, Pedro? Não. Ah, não, né, Pedro? Tá bom, Pedro. Pedro, tu estava naquela hora lá que aquela mulher foi... Estava, é lógico que eu estava lá. Ah, estava, né, Pedro? O que Jesus fez com ela? Ah, não, Pedro. Escuta mais, espera aí. Pedro, tu estava naquele dia lá, Zaqueu, tu se lembra de Zaqueu? É lógico, tu se lembra, né, Pedro? Ah, se lembra, né? A propósito, Pedro, vem cá, dos 12, não, mas Judas, tá bom, Judas foi, né, Pedro? Mas e dos 11, quem foi que negou Jesus? A gente pode conversar, não, vamos conversar, Pedro. Pedro, que lei é essa? Que lei é essa? E aqui eu boto um parênteses. Quantas regras nós criamos, dizendo que é de Deus, e Deus diz assim, não vem com essa não. Qualquer regra que eu digo que é de Deus, eu estou fazendo acepção de pessoas, não é de Deus. Não é. Mas pastor, mas é um presidiário. É o quê? É o quê? Presidiário. Cuidado, não chame ninguém impuro ou imundo. Não, mas é o quê? É o quê? Mas é o quê? Não chame uma pessoa de impuro ou imundo. Mas o quê? Não chame uma pessoa impura ou imunda. Quanto mais trate. Diga comigo, gente, radical. Diga comigo, gente, radical. A graça é radical. Não é o meu crédito, é o crédito dele. Não adianta nenhuma obra querer pagar. Não adianta. É o crédito de Deus. Ela é radical, porque ela alcança todos os pecados e todas as pessoas. É radical, não tem exceção. É radical, é todo mundo e todo pecado. É radical, porque Deus só trata a gente pela graça. Mais que você faça alguma coisa, você diz assim, Senhor, mas esses 5 minutos aqui, nessa meia hora aqui, eu mereço alguma coisa. Não merece não. Mas ela é radical. Porque eu e você, nós temos que ser radicais.
no tratamento das pessoas. É graça de Deus. É graça de Deus. É graça de Deus. Mas pastor, não chamar, mas Jesus chamou lá os fariseus. Gente, quem foi que chamou? Jesus chamou. Ele tem poder de chamar. Hipócritas, sepulcaiado, ai daquele. Quem foi? Jesus. Ele conhece o coração. Jesus tem poder e pode chamar quem Ele quer. Agora eu e você? Eu e você não. Gente, eu oro por uma igreja que é radical no tratamento das pessoas. Confia, uma igreja que é chamada para amar e servir. E a gente vai fazer o mais fácil, e o mais difícil é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que faz. Se você chegar aqui nessa igreja, encontrar alguém, e você diz assim, meu Deus do céu, ama e serve. E crê que o Espírito Santo tem poder para tratar essa pessoa. Deus vai tratar, deixa ela falar, não fala, deixa lá, ora por ela, ama, deixa ela. Seja radical em olhar pela graça, porque é Deus que faz desse jeito. Já pensou, gente, se a gente é uma igreja radical em tratar as pessoas pela graça? Radical. Não tem mais não. Graça não tem mais, não tem vírgula. Graça é radical. Radical. Inegociável no meu coração. Alguém chegar e dizer, pastor, não sei o quê. Vem cá. Foi quando isso? Não, ele fez quando isso aí? Não, ele fez quando? Não, foi ontem. Foi 5 anos atrás, foi 10 anos atrás. Foi quantos anos? 6 meses atrás. Está escrito que Deus não se lembra dos nossos pecados. Como é que Ele está hoje? Eu quero tratar Ele hoje. Hoje Ele está vivo, Ele merece ser tratado pela graça. Hoje Ele está vivo, Ele merece ser tratado pela graça. Fala uma coisa, meu irmão. Recebe perdão. Feche os teus olhos, recebe perdão, recebe amor de Deus, recebe graça de Deus, recebe renovo de Deus, recebe esperança de Deus, recebe ânimo de Deus, recebe, meu irmão, recebe, pede perdão a Deus. Senhor, meu Deus, eu quero graça para a minha vida, mas eu julgo tantas pessoas. Eu quero misericórdia para a minha vida, mas eu imponho tanto para as pessoas. Eu quero misericórdia para a minha vida, mas eu exijo tanto das pessoas. Pede perdão a Deus. Senhor, eu preciso de graça, eu necessito de graça, Senhor. Eu preciso de graça, eu necessito de graça, Senhor, meu Deus. Derrama, Senhor, perdão aqui. Derrama, Senhor, a Tua graça quebrando o vício, a Tua graça quebrando condenação, a Tua graça, Senhor, a Tua graça dando força, a Tua graça levantando, a Tua graça fortalecendo, Senhor, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus.